reiniciar o compartilhamento de tela. Então, a aula de hoje, 24/8, né? A unidade didática ainda é a primeira, esporte, conceitos e aproximações. E um pouco dos apontamentos que eu vou trazer hoje são desse livro, Sociologia Crítica do Esporte, uma introdução. A sociologia, normalmente, ela se utiliza do esporte para compreender alguns aspectos da sociedade. E isso já acontece faz bastante tempo. Então, a sociologia, como uma ciência, né, uma ciência social, ela olha para o esporte para tentar identificar características da sociedade que estão presentes nas manifestações esportivas, né? Então, é como se o esporte fosse uma janela da sociedade. Você olha por essa janela e você consegue observar uma série de coisas a partir dessa janela. Então, o esporte não serve só para nós que o vemos como que somos, de alguma forma, competidores ou amantes do esporte. O esporte ele é útil para compreender a sociedade em vários aspectos, né? E os sociólogos também se interessam por isso. O Walter, quando ele vai escrever esse livro, na verdade, ele traz uma possibilidade de ele traz uma reunião de vários textos sociológicos a respeito do esporte, né? Então ele traz Pierre Bourdieu, ele traz alguns autores, né, que vão tentar tecer algumas explicações a respeito do esporte. Então é como se não é que ele reúne as ideias dele, na verdade ele reúne as ideias de vários autores para tentar explicar. Não, Moisés, hoje não pode travar, não, pelo amor de Deus, não é possível, né? A Ana veio aqui, deu a aula toda e vai travar comigo agora? A Ana deu 2 aulas aqui, não pode travar comigo agora, né? Não é possível que eu sou tão azarado assim. Eu estou dando aula no mesmíssimo lugar que ela estava. E as unidades didáticas, então, nós estamos nessa primeira aqui ainda, esporte, conceitos e aproximações. Vamos fazer uma contextualização rápida sobre o pensamento do Walter Bratt, né? O professor Walter, então, ele discorda do Manuel José Gomes Tubino, né? E ele vai apontar que o esporte não é um fenômeno que sempre existiu, não. Ele vai dizer assim, o esporte é um fenômeno moderno. Mais precisamente, ele surge a partir do século XVIII para cá. Então, de 1700 e alguma coisa para cá, as práticas corporais começam a sofrer algumas mudanças e essas mudanças levam para um caminho do que hoje nós podemos chamar de esporte, né? Esse caminho e essas características que foram agregadas a estas práticas corporais, elas são possíveis de serem identificadas uma a uma. Alguns autores já percorreram esse caminho intelectual, já fizeram essa atividade, eu vou enumerar elas mais tarde. Mas então o Walter Bratt não concorda com o Manuel José Gomes Tubino de que nós podemos falar de um esporte antigo e de um esporte moderno e um esporte contemporâneo. Para o Walter Bratt, nós podemos falar de esporte moderno, porque as características que estão presentes na manifestação esportiva moderna, né, da Idade Moderna para cá, elas não podem ser identificadas antes, por exemplo, nas práticas corporais que estavam presentes na Antiguidade ou na Idade Média. E mais à frente eu vou falar um pouco dessas características, né? Também para o Walter Bratt, o esporte, né, quando ele surge, e pelas características que ele tinha presente, ele começa a incutir, ele começa a colocar na cabeça das pessoas valores que eram próprios da sociedade capitalista, né? Então é como se o esporte estivesse servindo as pessoas, servindo para educar as pessoas segundo os valores da sociedade capitalista, né? E esses valores também a gente vai falar, mas alguns deles a gente pode falar sobre a questão de que todos têm as mesmas chances de disputar a vitória ou o lugar na sociedade, de que as pessoas vencem pelo seu mérito, né? De que cada um tem o seu papel na sociedade. Então são coisas muito próximas, né, do que se diz no esporte, do que se diz na sociedade. Então é possível fazer essa relação segundo o autor. E terceiro, segundo o professor Walter Bratt,
o esporte de rendimento, o espetáculo, ele acaba servindo de modelo, né? Ele acaba exercendo uma pressão sobre as outras manifestações esportivas ou sobre as outras manifestações da cultura corporal, né? Influenciando muito a manifestação esportiva de lazer, por exemplo. Para ele, a manifestação esportiva de lazer acaba em muito, né, ou em muitas ocasiões, reproduzindo o esporte de alto rendimento, né? Principalmente nos seus rituais, no rigor da uniformização, arbitragem. Então, é possível enxergar uma certa imitação do esporte de alto rendimento, né? Continuando. Então, agora detalhando bastante o pensamento dele, né? Primeiro falar da origem desse fenômeno esportivo. Então, para o professor Walter Bratt, o esporte moderno refere-se a essa atividade corporal de movimento com caráter competitivo, surgida no âmbito da cultura europeia por volta do século XVIII, né? 1700 e alguma coisa, e que expandiu-se para o restante do mundo, né? Alguns jogos, né, os jogos, né, eles sempre existiram e formas de competição sempre existiram, como alguns jogos que existiram, por exemplo, durante a Idade Média, a gente pode citar o Count Fiorentino, o G de la Palme, né, que deu origem ao handball mais tarde, o Radbol, o Epísquiros, né, que existia na Grécia Antiga. Então, esses jogos, de alguma maneira, eles perduraram, né? Eles perpetuaram durante a Idade Média, mesmo com toda a pressão da igreja, que não permitia que esses jogos fossem praticados livremente. Esses jogos, eles conseguiram perdurar, vamos dizer assim. Mas, em algum momento, a maneira como esses jogos eram praticados, eles se modificam. E aí eles encontram um terreno fértil na Inglaterra do século XVIII, né? Como é que estava a Inglaterra no século XVIII? Ela estava passando por algumas revoluções, né? Entre elas uma revolução científica, né? O conhecimento científico começa a ganhar é, relevância para poder explicar a realidade do mundo, né? Para poder explicar o mundo, então as pessoas começam a não ficar tão dependentes da religião. Começa a haver uma separação maior entre Estado e religião, né, quando termina aquele Estado absolutista que foi muito comum na Europa, com aqueles reis que eram muito autoritários ou totalitários, e aí outras formas de pensar e agir começam a serem possíveis, né? Então, esses jogos começam a sofrer modificações a partir desse momento, a partir do momento que a igreja perde o poder e que o Estado começa a ter uma separação maior em relação a essa igreja, a partir do momento que o conhecimento científico, né, e a racionalidade começa a se desenvolver, e também a partir do momento que há uma revolução econômica, né, em que o Estado deixa de se organizar economicamente a partir do feudalismo e começa a se organizar a partir do capitalismo, né, principalmente com a expansão do comércio e o desenvolvimento de novas formas de produção, né, que ficou chamado como Revolução Industrial, né, e que desembocou no surgimento do capitalismo. Bem, para que esse esporte pudesse surgir, então, nessas condições de surgimento, os processos de industrialização e urbanização levaram, então, a novos padrões, né, e novas condições de vida, né? A relação das pessoas com o trabalho se modificou. Antes, a maioria das pessoas viviam no campo e agora a maioria das pessoas passa a viver na cidade, né, em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalhar nas fábricas, e o comércio cresce de maneira muito significativa, e as pessoas, né, antes desse período, a relação que elas tinham com determinados jogos era muito diferente, né? Então, as pessoas normalmente se utilizavam desses jogos em datas festivas, em dias santos, em festivais. Agora, a relação delas com o trabalho e com os jogos se modifica porque elas passam a ter que exercer uma carga horária de trabalho, principalmente. Então, cria-se uma coisa chamada tempo livre. E aí, se elas tinham um tempo de trabalho, então elas passam a ter também um tempo livre. Então, elas não conseguiam mais se relacionar tanto com aqueles jogos que elas sempre se relacionavam.
né, com aqueles jogos que eram praticados nos dias festivos, nos dias santos religiosos, tudo mais. Então, elas desenvolvem uma relação diferente com esses passatempos, né, e elas precisavam de novas formas de se organizar. E aí há um processo de modificação dos jogos populares, né, e eles acabavam não sendo mais compatíveis com essa sociedade industrial que estava surgindo, urbanizada, comercial. Mas apesar disso acontecer e afetar principalmente as classes mais populares, não foi as classes populares que foram os maiores responsáveis, ou que foi a maior responsável pela modificação desses tipos de jogos, né? Vai ser principalmente nas escolas públicas, né? Lá na Inglaterra, chamada de public schools, elas são um pouco diferentes das escolas públicas que nós conhecemos aqui, da nossa versão. Lá, as escolas públicas aquelas que as pessoas mandam os seus filhos quando elas querem uma educação diferente, uma educação melhor, né? Então, é uma educação mais cara. Pública quer dizer que qualquer um pode mandar para lá, né? Desde que possa pagar. E no interior dessas escolas, a aristocracia inglesa estudava, né? Então, os mais ricos estudavam nessas escolas. E o esporte, ele era muito bem visto, só que o tipo de esporte bem visto na Inglaterra, ele se modificou muito ao longo do tempo. Tem uma série, né, de poucos episódios na Netflix, e também são episódios de curta duração, que chama English Game, que conta um pouco da história da profissionalização do futebol na Inglaterra, né, de quando começaram a admitir pagar pessoas para jogar, porque até aquele momento não se admitia que uma pessoa pudesse jogar por uma remuneração, ela tinha que jogar só pelo espírito esportivo. Aí tem alguns diálogos muito interessantes, né? Um dos principais personagens, que é membro de uma equipe que já tinha ganho a Copa da Inglaterra lá várias vezes, ele é um aristocrata, ele é rico, ele é herdeiro do pai dele, tem que assumir os negócios do pai dele. E aí ele tem alguns diálogos com o pai dele. Em determinado momento alguém pergunta para o pai dele, mas olha, você não praticava esporte? Ele falou assim, claro que eu praticava. Eu praticava tiro ao alvo, eu praticava caça à raposa, né? Então, o tipo de esporte que era considerado esporte num determinado período não era o mesmo tipo considerado em outro período. A Fran falando que assistiu a série, é uma série bastante interessante, apesar dela modificar algumas coisas em relação à história real. Então, no interior dessas escolas, esses jovens aristocratas, eles começam a se organizar em torno de novas formas de passar o tempo, né? E algumas modalidades esportivas surgem nesse período, entre elas, né, primeiramente o rugby, depois o futebol. O futebol é quase o caso clássico desse processo, né? Ele retrata muito bem esse processo de esportivização das práticas corporais, né? Então, esses jogos que eram considerados populares, eles vão ser pouco a pouco regulamentados e aos poucos assumir as características, né, as formas e a organização do esporte moderno. Uma coisa que fica evidente lá, por exemplo, na série, é que a distribuição por posições, o tipo de uniforme que se utilizava, não era a mesma coisa, né? Pouco a pouco o futebol vai ganhando essas novas regras e se tornando ainda mais formal. Mas fiquem com essa ideia de que, num determinado momento, o passatempo das pessoas foi num determinado caminho, né? Tiro, cavalgada, caça-raposa. Num outro momento, o passatempo das pessoas em torno do esporte, ele se organiza de um outro jeito. E aí começam a surgir novas possibilidades, rugby, futebol e por aí vai. Hoje, por exemplo, muito dificilmente, apesar da caça à raposa ainda existir na Inglaterra, nós não vemos falar dessa prática como uma prática esportiva, né? Não há uma competição em torno da caça à raposa, o campeonato mundial de caça à raposa. A gente vê que é uma prática que ela acabou ficando parada um pouco no seu tempo. O Moisés já está fazendo piada, mas eu acho que a caça à raposa agora não vai ser muito útil, né? Mas tudo bem.
Um prato muito popular aqui é o galo, né? O galo com mandioca, assim, come bem a panelada, né? As características, né, então, ou formas do esporte. Vem falando que essas práticas vêm se modificando ao longo do tempo, mas que modificações são essas, então, que essas práticas se foram agregando e, e que a gente pode chamar, então, que assumiram novas formas, então. Aí tem dois autores diferentes aqui para a gente poder exemplificar essas características, e um deles é o próprio Walter Bratt, depois quando o Walter Bratt cita o Alan Gutmann, né, que é um autor clássico da sociologia do esporte, mas não quer dizer que o que ele fala é uma verdade absoluta, né? Então, o Walter Bratt vai simplificar essas modificações em torno da competição. Então, a forma do esporte ele se dá principalmente de uma maneira competitiva, né? O rendimento físico-técnico, essa ideia do rendimento físico-técnico como forma de medir o resultado, né, da partida, como forma de influenciar o resultado da partida, o recorde, né, a ideia do estabelecimento de números, né, e a gente consegue observar isso muito bem no esporte de hoje, como que o esporte hoje, principalmente, ele se explica por números, né? Então, para falar da Champions, para falar do Bayern, né, quantos gols o Bayern tem, quantas vitórias, quantos gols o Lewandowski fez, olha como o futebol hoje está matemático, né? Até para jogá-lo no Cartola, as pessoas olham as estatísticas, né? Quem é o principal roubador de bolas do futebol, que eu quero colocar ele no meu time no Cartola. A racionalização, aí a racionalização tem a ver com essa ideia do se organizar de forma para a vitória, né? Do fazer as coisas em prol da vitória. A cientificização, né? Essa cientificização tem a ver com uma separação um pouco em relação ao conhecimento religioso, que a gente vai ver aqui nas características elencadas pelo Alan Gutmann, e, nesse caso, a cientificação do treinamento, ou seja, é preciso se preparar para a prática esportiva para poder render. Lá na série da Netflix, o English Game, eles já tinham essa prática do treinamento para, né? Já o Alan Gutmann, né, que é citado pelo Bratt, ele elenca 7 características, né? A primeira delas é a secularização, que é a separação da vida social em relação à religião. Então, o esporte é uma prática que se desprendeu da religião. Vamos pensar bem. Na antiguidade, aquilo que os gregos faziam estava fortemente ligado à religião. Eles faziam aquilo em honra a Zeus. Já na Inglaterra, o que eles faziam estava completamente separado da religião, tinha nada a ver com a religião. Algumas coisas até se confundem, né? Porque o cara entra em campo, aí ele se benze e tal, faz um gol, aponta para os céus, mas é muito mais uma perspectiva individual. Nós temos futebol nos países árabes, nós temos esporte na Índia, nós temos esporte no cristianismo, nós temos esporte em países que são ateus. Então, o esporte ele está para além das diferenças religiosas, né? Uma característica chamada então de secularização, separação da vida religiosa, né? A segunda característica seria a igualdade de chances, né, que tem a ver com o mesmo número de pessoas, o mesmo de integrantes nas equipes, tem que dar as mesmas condições de busca pelo resultado, né? O espírito esportivo, o esporte, ele não se dá, ele não acontece, ele não existe fora dessa lógica de igualdade de chances. Aí nós temos, cabe questionar nessa igualdade de chance é que nós temos diferenças econômicas tão grandes entre alguns clubes que será que essa igualdade de chances prevalece? Igualdade de chances em quais elementos? Só no número de jogadores, só no tempo de preparo das equipes? Como que é isso? Porque hoje o elemento financeiro é o principal determinante da prática esportiva. Né, para ter equipes competitivas, principalmente no futebol, para pagar os melhores funcionários, você precisa de dinheiro. Será que as equipes estão mais ou menos nas mesmas condições para isso? Aí a gente pode pensar assim, mas vai de cada um arrecadar ou não dinheiro. Não necessariamente, porque a distribuição de verbas, por exemplo, distribuição de cotas, por exemplo, de TV, ela é feita de maneira muito desigual. Então, dá para a gente olhar para isso e dizer que essa igualdade de chances nessas questões não são preservadas.
Se a gente considera alguns exemplos que a gente tem pelo mundo, como a NBA e a NFL, nenhum clube recebe cota ou negocia diretamente com a TV. A cota é paga para a liga, né, para a NFL. A cota é paga para a NBA, o patrocínio é pago à NBA, a NBA que vai cuidar para fazer essa distribuição. Então, apesar dos Estados Unidos ser o país mais capitalista do mundo, no que diz respeito ao esporte, eles encontraram alguns caminhos para permitir que as equipes consigam se organizar de forma competitiva e melhore o espetáculo. Naquele episódio que eles têm, por exemplo, do draft, né, onde eles escolhem os atletas universitários, a primeira equipe a escolher é a última colocada na edição do campeonato. Então, é uma forma de você dar maiores chances a quem mais precisa, um tipo de justiça, vamos dizer assim. Aí, 3, a especialização dos papéis. Essa especialização dos papéis está fortemente ligada às posições que são colocadas, por exemplo, em algumas modalidades esportivas, como futebol, rugby. Então, cada um tem o seu papel ali para as engrenagens funcionarem. A racionalização dos processos, né? Também a burocratização dos processos, né? É preciso colocar as regras no papel, é preciso ter uma federação, é preciso ter uma confederação, é preciso que os problemas sejam julgados por essa federação. Lá no English Game é curioso, porque, num determinado momento, os próprios jogadores de uma equipe são também os membros da federação, da confederação. Então, eles julgam alguns casos que aparecem, nem sempre isso é de maneira justa, né? Então, a quantificação, então, o resultado passa a ter uma importância maior do que o processo. Importa, no fim das contas, quem fez mais gols, quem foi campeão, né? E, por último, a busca do recorde, né? Nessa questão numérica que eu já expliquei a respeito. Então, essas aqui seriam as características e as formas desse esporte moderno a partir do seu surgimento, né? Algumas características dessas são facilmente visíveis nas manifestações esportivas mais relevantes de hoje. Mas, continuando. Então, o esporte e o processo civilizador é um item que eu separei para identificar uma questão que é uma crítica muito feita pelos autores advindos da sociologia. O Whiteberg e o Rigauer, eles, por exemplo, vão dizer que alguns princípios que passaram a reger a sociedade capitalista, eles acabaram sendo incorporados pelo esporte, como é o caso do princípio do rendimento. Então, o princípio do rendimento começou a reger a produção industrial, por exemplo. Tem que produzir cada vez mais, por um preço cada vez menor, né? O Norbert Elias, lá em 92, ele escreve um livro e ele identifica que o esporte ele acabou sendo incorporado pelas classes mais populares, né, pela grande massa da população, como um elemento civilizador, ou seja, pessoas civilizadas, pessoas bem educadas praticam algum esporte. Então, como se fosse uma prática legítima. Então, o que é a prática mais legítima agora? É o esporte. Então, nós precisamos adotar isso também, né? Incutindo na população valores socialmente aceitos e desejados a partir daquele momento. Então, todo mundo começa a pensar dentro de uma lógica esportiva, né? E também ele dá algumas outras explicações para isso, né? Que é o esporte servindo também como uma válvula de escape para todo o estresse, para toda a tensão que era acumulada no novo tipo de trabalho. Que as pessoas não podiam simplesmente, estou de saco cheio, não quero mais trabalhar hoje, vou para casa. Né? A partir da Revolução Industrial e com a chamada carga horária de trabalho, o sujeito não podia fazer isso. Por mais que ele não estivesse gostando, ele tinha que ficar ali até o final da sua jornada de trabalho e descansar somente lá no seu tempo livre, né? Então, buscar prazer, buscar outras coisas lá no seu tempo livre. Aí que, a partir do processo civilizador aqui, dessa ideia de que o esporte servindo para educar as pessoas de uma maneira capitalista, né, vamos dizer assim, o Walter Brath ele passa, então, a falar um pouco sobre as manifestações esportivas na atualidade. Aí aqui fica outra discordância em relação ao Manuel José Gomes Tubino, onde ele vai dizer o seguinte, que não existe um esporte de alto rendimento, um esporte de participação e um esporte
educação. Para o Walter Brath, né, existe um esquema meio dual aqui, que é o esporte de alto rendimento, ou espetáculo, e o esporte enquanto atividade de lazer. Então, ele explica que, ele até faz uma análise lá do que está na Constituição, como essas 3 manifestações, e ao não concordar com isso, ele também vai dizer que por que ele não concorda com essa ideia de um esporte-educação. É que para ele não é o fato da prática esportiva estar dentro da escola ou dentro de outra instituição educacional que vai transformar ele em um tipo de educação que a gente quer, né? Para ele, o que há na verdade é que toda manifestação esportiva ela pode ser educativa de alguma maneira. Só que às vezes ela pode ser educativa num sentido que a gente não quer, num sentido ruim, em tornar as pessoas mais obedientes, mais disciplinadas dentro de um sistema político, econômico, e talvez não seja isso que a gente quer. Então, ele enxergando esses dois aqui, ele fala que aquele esporte que a gente pratica lá na escola, ele pode se vincular, né? Ele pode ter como modelo o esporte de alto rendimento e espetáculo, ou ele pode ter como modelo o esporte enquanto atividade de lazer, né? Então, a escola poderia buscar referência tanto no primeiro quanto no segundo elencados aqui. Vamos detalhar um pouquinho o que ele fala a respeito dessas manifestações esportivas, né? Para ele, então, né, o esporte de alto rendimento e espetáculo, ele chama de alto rendimento ou espetáculo, porque ele vai dizer que o espetáculo acabou sendo a principal forma como esse esporte contemporâneo, né, na forma como ele existe hoje em dia, principalmente da década de 80 para cá, como que ele passou a se manifestar, né? Que a principal característica desse esporte de alto rendimento é a capacidade ou a possibilidade ou o potencial de espetáculo que ele tem, né? Vamos entender o espetáculo aqui como algo que existe para entreter e lucrar, né? Um espetáculo que não entretém e que não lucra, ele não atende o objetivo. Então, essa principal característica de espetacularização transforma esse esporte numa mercadoria, né? É possível vender isso, é possível lucrar com isso. Resta saber quem lucra, né? Os grandes clubes europeus hoje estão praticamente se tornando franquias já, né? O dono do Manchester City, por exemplo, ele também tem um clube nos Estados Unidos, né? O Manchester United, há pouco tempo, foi vendido para um grupo de investidores. O PSG tem um dono, né? E o dono do PSG é praticamente dono de um país, né? Que é dono dos Emirados Árabes Unidos. Então, né? Como é que ficam essas questões político, econômicas, sociais, culturais, quando você tem um grupo que detém uma marca tão grande, tão poderosa quanto o Manchester United e quanto um PSG da vida, né? Então, esse esporte de rendimento e espetáculo, segundo o Diego, aqui em 86, ele tem algumas características que a gente pode identificar de maneira bem precisa, né? Então, ele possui, primeiro, né, um aparato à procura de talentos, normalmente financiado pelo Estado. Então, as competições de base, as competições de crianças, na maioria delas, elas têm financiamento estatal, seja para arbitragem, seja cedendo os locais para prática, né? Aqui, por exemplo, as principais competições que se tem em Manhuaçu, né, tem o financiamento aí por parte da prefeitura, né? Difícil a gente encontrar competições aqui que não tenham esse tipo de financiamento, né? Embora a lei diga que tem que ser, o dinheiro público tem que ser investido principalmente no esporte chamado de esporte educação, né? Dois, ele possui um pequeno número de atletas, né, que tem o esporte como principal forma de ocupação. E acho que o número mesmo de atletas profissionais, né, que ganham a vida com isso, ele é pequeno, né, considerando a população, né, considerando o tamanho da população que a gente tem. Três, ele possui uma massa consumidora que financia parte do espetáculo, então eu financio o espetáculo, vocês financiam o espetáculo. No momento que a gente vai lá no Facebook, vai lá no aplicativo do esporte interativo, que eu vou lá no TNT,
assistir a final da Champions League, a gente está aqui financiando esse espetáculo também. Quando a gente compra camisa, a gente financia, né? 4, os meios de comunicação são co-organizadores do espetáculo. No Brasil, a gente vê isso de uma maneira bem visível, né? Quando a Rede Globo de televisão, ela influencia até mesmo nas datas e nos horários dos jogos, porque tem que caber na programação dela, né? E no momento em que ela paga uma grana tão alta para ter o direito de transmitir esse espetáculo, né? Então, ela se torna a principal organizadora do espetáculo, né? Sem entrar no mérito de ser bom ou ser ruim, né? Se perguntar para o clube, ele vai dizer que isso é bom porque é uma forma de entrar dinheiro para o clube, né? Para mim, isso é bom porque eu tenho entretenimento na minha casa, eu não preciso nem sair da minha casa para ter entretenimento, né? Mas é uma constatação, não um juízo de valor aqui. E 5, ele possui um sistema de gratificação que varia de acordo com o sistema político e societal. Eu acrescentaria uma outra característica aqui. Mas aí esse sistema de gratificação, ele vai variar de acordo com o sistema político societal, que aqui, por exemplo, então nós temos pessoas que têm relativo sucesso, né? E que têm um determinado patamar social, um status social, financeiro, a partir do trabalho com as modalidades esportivas, né? A gente vê que um sujeito que tem um talento mais valorizado, ele vai para um outro lugar, né, para um outro espaço, para poder exercer esse trabalho. No caso do Neymar, no caso dos principais jogadores de futebol brasileiro, porque na Europa o sistema político e societal ele influencia muito na capacidade de remuneração desses jogadores, né? Eu acrescentaria uma outra característica aqui, que esse sistema de gratificação, ele varia muito de acordo com a valorização que determinada modalidade tem num determinado contexto. Então, se a gente fala do handball, por exemplo, o fato da gente não ter uma liga forte, evidente, presente nos meios de comunicação, não quer dizer que nós não tenhamos talento no handball. O handball feminino brasileiro prova isso, por exemplo, né? Mas quer dizer que aqui o handball não tem uma valorização tal a ponto de valer a pena colocar isso para ser transmitido na TV. E quando se fala, por exemplo, do handball europeu, é claro que ele não está no mesmo nível do futebol lá, mas ele está muito à frente do handball aqui, né? Então, lá o handball é um objeto valorizado, então, logo, quem tem talento para o handball é bastante valorizado. Aqui o handball não é valorizado, logo, mesmo tendo talento para o handball, as pessoas não conseguem ser bem gratificadas financeiramente jogando handball aqui, né? O voleibol já é um caso contrário. No voleibol, existem sujeitos aqui sendo muito bem remunerados para jogar voleibol, que o voleibol aparentemente é muito valorizado neste espaço onde nós estamos, né? Mas e o esporte, então, enquanto atividade de lazer, né? Uma constatação do Walter Bratt é que o esporte, enquanto atividade de lazer, ele acaba não exercendo uma manifestação muito diferente do esporte de alto rendimento. Segundo ele, o esporte de alto rendimento é que vai fornecer o modelo de atividade para grande parte do esporte enquanto atividade de lazer. Vamos analisar um ponto, por exemplo, os campeonatos municipais de futebol que nós temos na região, né? Eles são atividades esportivas que poderiam ser classificadas como atividades de lazer, né? Elas não são profissionais, as pessoas têm ali a ocupação do seu tempo livre, apesar de ter essa competição acirrada. Mas lembrando que a competição é uma característica inerente ao esporte, não tem como tirar isso do esporte. No entanto, quando se observa a maneira como elas são organizadas, a uniformização, os rituais dos jogadores, até as orações que fazem, a maneira como comemoram os gols, né? O tipo de material, de aparato que utilizam para jogar, ele, em grande parte, é muito próximo daqueles que estão presentes no alto rendimento. Então, por isso que o autor identifica essa imitação, né, como uma coisa muito presente.
né? Eu acho muito curioso aqui na região, né? Teve uma coisa que eu identifiquei quando teve aquele campeonato do Terrão da Matinha, que é um bairro aqui de Manhuaçu, para quem não é daqui. E é terrão mesmo, tá? Terra solta. E aí as pessoas iam lá jogar no campeonato do Terrão da Matinha, né? Do bairro Matinha. Mas a bola utilizada era uma bola muito próxima daquela utilizada no Campeonato Brasileiro, né? A chuteira que um cara utilizava era uma chuteira tão boa quanto aquela que se utiliza para jogar nos melhores campos de grama do país, né? Então fica muito evidente essa questão da imitação, né, dos rituais, da gestualidade, às vezes as tentativas de imitar os dribles, né, os principais lances, né? Aí um outro aspecto, então, da inter-relação entre o esporte de alto rendimento, o espetáculo e o esporte enquanto atividade de lazer é o uso comum das instalações esportivas. Então, quando você vai construir uma quadra que tem como principal finalidade atividade de lazer, ela tem mais ou menos as mesmas medidas, a mesma configuração de uma quadra que é utilizada para a liga de futsal, né? Quando você faz uma quadra de voleibol, essa quadra de voleibol tem mais ou menos as mesmas características de uma quadra voltada para a Superliga Nacional de Voleibol, né? Então, o autor questiona e diz o seguinte: se o sentido da prática de lazer é diferente do sentido do alto rendimento, então será que também essas instalações não tinham que ter uma outra configuração? Né? Será que, ou não, né? Como é que é isso? Né? Será que o sentido é diferente, tudo diferente? Né? Aqui a ideia é outra, mas os objetos são os mesmos, os rituais são os mesmos, a configuração é a mesma, né? Então é uma identificação que o autor faz em relação a essa proximidade, a essa imitação, né? E um outro ponto identificado por ele é essa questão da esportivização. Para ele, assim, quando uma prática corporal nova surge, logo ela é esportivizada, né? Então, na época que ele escreveu o livro, ele cita o exemplo das Olimpíadas de Sydney, né, na Austrália, em que lá estreou uma nova modalidade esportiva, a dança. Então, como assim a dança, a modalidade esportiva? Então, a dança surge, existe há muito tempo, né, há milhares de anos, mas aí de repente ela surge, né, numa competição esportiva como uma modalidade esportiva. Então a dança foi esportivizada, apesar de ela existir muito antes do esporte. A gente pode citar outras práticas também, o futevôlei, o vôlei de areia, o futebol de areia, né? Agora, mais recentemente, o skate foi fortemente esportivizado e agora virou esporte olímpico, né? O surf, que era uma prática que não tinha nada a ver com esporte, mas de repente também passa a ser organizado na forma de esporte. E agora, muito, muito, muito fresquinho aí, a gente já vê competições de fute-mesa, né? Então, o fute-mesa que surgiu como uma brincadeira, logo ele é esportivizado. Mas a quem interessa essa modalidade ser esportivizada? Ora, agora, por exemplo, se eu quiser organizar uma competição de fute-mesa, tem uma mesa apropriada para isso. Então, cria-se uma indústria dos equipamentos esportivos. Então, eu tenho que ir lá e comprar aquela mesa. Tem uma bola apropriada para isso. Então, eu vou lá e compro aquela bola que é apropriada para competições de fute-mesa. Então, a indústria esportiva, ela não é só a indústria do espetáculo, né? Mas esse espetáculo ele precisa de toda uma estrutura, de todo um aparato para conseguir existir, né? Então, na opinião do Walter Brath, o esporte espetáculo exerce essa pressão, ele exerce essa influência, servindo de modelo para o esporte enquanto atividade de lazer. Bom, pessoal, finalizando a aula de hoje, agora o espaço para vocês perguntarem, para vocês tirarem alguma possível dúvida, algum ponto que precise de esclarecimento. Paloma, que sempre faz pergunta.
só tem uma coisa assim que você poderia caracterizar para mim esse negócio de espírito esportivo. O que seria? Seria aprender a perder, aprender, como Então, seria isso? quando o esporte surge, Paloma, no século XVIII, né, e se desenvolve ele durante o século XIX, principalmente com o ideário, né, do Barão Pierre de Coubertin, né, que reativou os Jogos Olímpicos. Ele tinha uma ideia, né, de que o esportista ele deveria servir de modelo para a sociedade, né? Então, um esportista é aquele cara que ele topa competir, mas o modelo, né, de sujeito, e aí é muito machista, né, na época, mas era o modelo de homem, né, seria o do lord inglês, educado, respeitador das regras, né, competidor, né, assim, que tem essa gana pela vitória, mas que sabe respeitar as regras, sabe respeitar o adversário, sabe se portar como um cavalheiro, né, que não perde o controle, né, das suas emoções, nem dos seus gestos. Então, o espírito esportivo estaria ligado a essa ideia do que competir é o mais importante, né? Seria que o esporte serve para essa espécie de fraternidade, né? Então, a gente pode falar assim, mas qual seria um exemplo de espírito esportivo? Né, de que o resultado não é o mais importante. A gente vê alguns exemplos que acontecem vez ou outra, quando adversários se ajudam, né, a se levantar, quando há pouco tempo um lutador que ele desistiu da luta porque ele via que o adversário não tinha mais condições de lutar e a arbitragem não tomava uma decisão, então ele simplesmente desistiu da luta. Então, essa é uma manifestação de espírito esportivo, né? Então, o espírito esportivo ele não está presente, por exemplo, quando jogadores brigam pela posse da bola, né? Ele não está presente, por exemplo, quando os jogadores se ofendem, né? Ele não está presente quando alguém xinga o árbitro que marcou alguma coisa, né? Então, o espírito esportivo ele se caracteriza para o sujeito entender qual é a essência do esporte, né? Um competidor, mas um competidor que consegue compreender que o mais importante do esporte não é o resultado final, né? É, no que na referência de semana passada do Tubino, ele fala que é possível perceber que a espetacularização do esporte acabou destruindo um pouco desse espírito esportivo que foi idealizado pelo Pierre de Coubertin, porque eles acabam colocando o resultado como uma coisa mais importante. Então, passa a impressão de que tudo pode ser feito pelo resultado. Então, é aquela ideia do vencer a qualquer custo, né? Então, destrói muito disso. Alguns episódios das Olimpíadas, por exemplo, são muito interessantes, né? E é considerado assim, a pura manifestação do espírito esportivo. Uma que envolve um brasileiro há pouquíssimo tempo, né, foi do Vanderlei Cordeiro de Lima, na maratona. Ele liderava a maratona durante boa parte do tempo e tinha um ritmo de corrida muito forte, né? Certamente venceria a maratona e seria campeão olímpico na maratona, né, que é a prova mais tradicional da Olimpíada. E que foi parado lá por aquele padre escocês, mas que ele não desistiu, ele continuou a corrida e, ao chegar em terceiro lugar, ele chegou comemorando. Foi o segundo, terceiro lugar que ele chegou comemorando, né? Feliz por concluir a prova. Então, aquilo mexeu tanto, né, com os organizadores dos Jogos Olímpicos que ele ganhou a medalha Pierre de Coubertin, que é uma coisa que nem meia dúzia de pessoas ganharam ao longo do tempo, né? Então veja assim como tão poucas pessoas foram merecedoras, né? Num outro momento, um lutador, né, que venceu o adversário se lesionou e ao final da luta ele carrega o adversário dele para fora da área de luta, né, para que pudesse receber o tratamento médico adequado. Então, tipo assim, no momento que a gente compete, a gente pode competir aguerridamente, mas que a competição ela existe pura e simplesmente dentro da lógica do esporte, mas ela não pode extrapolar
esse viés, né, essa natureza que o esporte possibilita, né? E o resultado, ele não é a coisa mais importante do esporte, mas é o processo, né, de poder buscar esse resultado. Então, acho assim, seria difícil explicar o processo, o espírito esportivo numa frase muito sintética, né, muito curta, mas eu acho que a partir dos exemplos deu para caracterizar um pouco do que é e do que não é o espírito esportivo. Entendido. Alguém mais, galera? Então, na semana que vem a gente vai trabalhar com o texto do Mark Júnior, e como é um texto que vai finalizar essa primeira etapa, né, do conceito de esporte, eu vou disponibilizar ele antes para vocês, tá? E aí, quem quiser dar uma olhada nele antes, então, todo o sentido de toda essa discussão sobre o conceito do esporte só faz sentido se a gente discutir aquele texto. Então, aquele texto ele vem a fechar mesmo o conceito de esporte. Hoje, é o principal texto que eu utilizo para poder discutir o que é esporte e quais as características do esporte. Eu acho que vocês vão ver muitas coisas interessantes ali, principalmente para aqueles que são amantes do esporte, para poder compreender o esporte um pouquinho fora da naturalização que o Tubino faz, mas também um pouquinho fora dessa crítica tão forte que o Brat faz, né? Então, será que todo esportista é um alienado à sociedade capitalista? Né? Será que o esporte de rendimento é tudo de ruim que a gente possa conceber na sociedade? Será, então, que a única coisa que interessa no esporte é educar a gente para poder seguir essa sociedade, né? Como é que dá para separar a perspectiva de rendimento, perspectiva de espetáculo? Será que são a mesma coisa, como o Walter Bratt diz? Será que a gente pode falar que existe um esporte que seja educativo, separado dos outros? Então, o texto do Mark Júnior é um primor, assim, para quem gosta do esporte e pretende discutir o esporte numa perspectiva mais profissional. Um texto de 2015, então ele é muito, muito recente. Então, realmente, ele foi produzido depois de tudo isso que o Walter Bratt escreveu, depois de tudo que o Tubino escreveu, depois de tudo que o Barbante escreveu. Então, eu devo disponibilizar ele para vocês antes, para vocês já irem se familiarizando, ok? Então, pessoal, ótima noite para vocês. Até a semana.